Louvado seja Deus. Sabe, queridos, essa noite, essa celebração significa muito para nós como igreja, porque a gente está nesse tempo, né, nessa noite, a gente está juntos, a presença de Deus é real aqui, eu posso sentir isso e eu tenho certeza que você também. A gente poder celebrar a ceia do Senhor Jesus, como o Naldo bem falou, esse é um momento em que nós reafirmamos a nossa aliança, esse é um momento onde nós confirmamos que nós somos discípulos de Jesus Cristo e que seguimos as suas palavras e temos realmente uma aliança com Ele por toda a vida. Mas também, queridos, porque para a nossa igreja, o primeiro domingo de agosto é para nós o início do nosso ano da igreja. Numa linguagem mais teológica, é o nosso ano novo eclesiástico. O trabalho do ministério da nossa igreja começa no mês de agosto, e é de propósito isso, porque a nossa conferência é no segundo semestre, a conferência da nossa igreja, e aí vai até o mês de julho do ano seguinte, né? E todas as vezes eu dobro os meus joelhos, eu tenho um tempo, eu tenho um dia de jejum, um dia inteiro de jejum e oração toda semana, e eu me reúno com o presbitério da nossa igreja, pastores, líderes que fazem parte do presbitério da nossa igreja, buscando no Senhor a palavra que Ele tem para nós neste tempo, o que Ele quer da sua igreja. E é sobre isso que eu gostaria, nós vamos juntos agora, eu quero junto com você levantar essa palavra, e a gente absorver no nosso espírito, no nosso coração, o entendimento de que é isso que o Senhor espera de nós, é isso que Ele tem para nós, é assim que Ele espera que a gente faça a diferença na nossa geração, na nossa comunidade, onde nós vivemos, onde a gente participa, enfim. E essa palavra, ela é serviço. Diga comigo, serviço. Essa é a mensagem que a gente tem para este tempo. Mais especificamente, essa frase, servir é o nosso jeito de viver, construindo uma cultura cristã de serviço. Sabe, queridos, que nas minhas orações, uma das coisas que o Espírito tem me mostrado muito e que infelizmente pontua a nossa geração, é que quanto mais os serviços, o mercado, a indústria avança, o comércio, a internet, os serviços online avançam, isso tem feito com que se crie uma marca na nossa geração, no coração, no comportamento da nossa geração, é que é ser uma geração extremamente consumista. É uma geração, gente, hoje em dia, marcada por pessoas que esperam um atendimento vir até elas, sabe? E isso, a princípio, de maneira básica, nem seria um grande problema, a menos que isso comece a fazer parte do comportamento das pessoas. E acabar fazendo com que as pessoas, elas esperem muito mais as oportunidades para serem servidas, para serem atendidas, do que estenderem a mão para servir a outras pessoas. E queridos, a palavra de Deus vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 12, que a igreja do Senhor Jesus não pode se conformar com este mundo. Muito pelo contrário, nós devemos entender que a cultura do reino dos céus, a cultura do reino de Deus eterno, ela é completamente diferente da cultura deste mundo, dessa terra, da geração em que nós vivemos. E, portanto, uma mentalidade que deve fazer parte, que deve ser natural na igreja do Senhor Jesus e na vida de cada cristão, é nós sabermos que viver o evangelho de Jesus, viver a cultura do reino de Deus, se a gente desejar viver isso intensamente, profundamente, com todo o nosso coração, isso invariavelmente vai nos levar a andar na contramão de muita coisa que a gente vê por aí. Recentemente, algumas semanas atrás, eu fiz um comentário aqui sobre uma declaração que um homem fez uma vez, dizendo que existem muitas coisas que são até legais. Legal no sentido de a lei permite, não é legal joinha. Muitas coisas que são permitidas por lei,
mas ainda assim, mesmo a lei permitindo, elas não são morais, sabe? Existem muitas coisas que são lícitas nessa terra se fazer, que são, às vezes, até aprovadas por lei, mas que estão fora da vontade de Deus. E, queridos, a vontade de Deus, a verdade de Deus, as leis de Deus, elas são eternas. As leis dos homens, elas mudam, elas são frágeis, mas as leis de Deus, elas são eternas, portanto, elas são superiores, elas são de nível superior. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia de desobediência, de anarquia, enfim, mas um entendimento de que nós devemos respeitar as regras, as leis, mas existe uma ordem, e nesta ordem as leis de Deus são superiores. E todas as vezes que nós seguirmos o caminho de Jesus Cristo, o caminho da palavra e do reino de Deus, em muitos momentos a gente vai ver que a gente está começando a ser diferente nesse mundo, que a gente vai andando na contramão deste mundo. E uma destas coisas, queridos, é termos uma cultura, um coração servidor. Um coração disposto a talvez até abrir mão do seu direito, abrir mão do seu próprio privilégio, pelo prazer de saber que você pode abençoar outra pessoa também, talvez até num momento, numa ocasião mais específica. Essa é a palavra que nós temos para esse tempo, como igreja, sabe? De nós trabalharmos para construirmos uma cultura. Então, a nossa busca como igreja não é só uma coisa para um ano. Até julho, nós vamos ser um grupo de pessoas que um serve o outro e tudo mais. Aí terminou o mês de julho do ano que vem, está liberado de novo. Pode ficar tranquilo e só esperar consumir e ser servido. Não, é construir uma cultura. Ao longo dessa nossa caminhada, a gente ir ajustando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir diante das pessoas, até que isso entre na gente, até que isso encarne na gente. E se torne hábito, se torne o nosso jeito de ser. E ninguém precise um dia chegar para a gente e falar: poxa, por que você nesse momento não serve? Porque isso já fará parte do nosso jeito de ser. Eu sou grato a Deus porque eu percebo como pastor dessa igreja, líder do ministério dessa igreja, que em muitos aspectos a nossa igreja, eu já vejo em muitas situações assim, as atitudes, corações generosos em servir outras pessoas. A gente tem aqui na nossa igreja diversas pessoas abençoadas, muito usadas por Deus, que têm um coração largo e disposto a servir. Mas o Senhor está pedindo mais. Ele não está pedindo algumas pessoas que são assim. Ele está pedindo uma igreja inteira que seja assim. Não só o pastor, não só a liderança, não só aquele que já faz parte dessa família, dessa congregação há muito tempo, mas todo um povo que tem um jeito de ser diferente, em que um cuida do outro, em que um ajuda o outro, em que um está disponível para o outro, em que ninguém está de braço cruzado ou de costas viradas para o outro, mas a gente sempre vai ter um pouco para dar, para abençoar a vida de alguém de maneira prática, de maneira concreta, que foi também o que o Naldão falou na ceia, né? Que as palavras que nós declaramos, que sejam de verdade aquilo que nós cremos e buscamos, né? Que seja de verdade o que nós declaramos, o que a gente fala, aquilo que a gente crê e busca viver todos os dias na graça do Senhor Jesus. E falar para vocês como é que a gente pretende viver isso ao longo desse período, desse ano da igreja, debaixo dessa... Volta lá, por favor. Debaixo dessa mensagem, servir é o nosso jeito de viver. A gente vai fazer uma experiência diferente de períodos ao longo desses 12 meses, tá ok? Períodos de 3 em 3 meses. A cada 3 meses, a gente vai ter uma mensagem específica sendo levantada no nosso meio. Uma palavra que vai direcionar as nossas intenções. Nessa semana, eu tive uma reunião com todos os líderes da nossa igreja. A gente tem mais de 30 líderes na nossa igreja, e que são líderes de célula, são líderes de ministério, de áreas e de equipes ministeriais, enfim. E a gente estava alinhando nesse sentido, porque todas as células, todos os ministérios também serão intencionais em gerar experiências
a cada palavra que for levantada, como podemos dizer assim, um tema específico, um subtema. E eu quero mostrar para vocês terem uma noção, tá bem? Pode virar agora. Vai funcionar mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente assim. Nesses primeiros 3 meses, começando agora no mês de agosto até outubro, a palavra que será levantada é servir é natural para quem é salvo. Talvez você nunca tenha parado para pensar que salvação tem tudo a ver com serviço. E ao longo desses 3 meses, nós vamos receber dos céus revelação que vai nos ajudar a entender que salvação e serviço tem tudo a ver uma coisa com outra. Aí depois, nos próximos 3 meses, de novembro a janeiro, a palavra que será levantada e que será lançada no mundo espiritual sobre os céus da nossa igreja é fim ao egoísmo. Palavras intencionais, realmente voltadas no sentido de nós termos um coração amoroso, de nós termos um coração sacrificial, de nós termos um coração largo, aberto para o próximo, que é o grande mandamento do Senhor, amar ao próximo como a si mesmo. Depois, os outros 3 meses são fevereiro, março e abril já do ano que vem. Somos um corpo. Aí a nossa ênfase vai ser nos servir aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos servir e cuidar de todos. Mas o nosso começo tem que ser na família. A gente não pode fazer coisas boas por pessoas lá fora e nem fazemos na nossa casa. O que nós nem fazemos na nossa casa. Então a gente começa com a família. A gente começa com a família de Deus, a família da fé. A gente aprender, a gente criar esse ambiente, essa cultura aqui nisso, né? E depois, fazendo a diferença no mundo. Aquilo que a gente já faz entre nós. Depois a gente vai começar a lançar palavras nos últimos 3 meses. Maio, junho e julho de 2026, sobre as tantas portas, as tantas oportunidades que Deus dá para a gente todo dia. E muitas delas, às vezes, a gente nem percebe, passa debaixo do nosso nariz. Pessoas precisando de alguém que seja luz, pessoas precisando de uma mão estendida. E às vezes a gente não percebe por causa da pegada que a gente está com a rotina, com a correria e tal. E que nós podemos ser sal nessa terra, a gente pode ser luz nesse mundo, a gente pode levar o reino de Deus, já apenas tendo um coração, uma atitude de servo em todo lugar nessa terra onde a gente estiver. Amém, queridos? Então, essa palavra é a que vai, então, essa mensagem, volta lá, por favor, no primeiro. Essa mensagem, aí, obrigado. Essa mensagem é que vai ser a ênfase na vida da nossa igreja. Mas uma coisa de grande importância, isso não é a palavra do pastor, eu espero que você tenha entendido isso. Isso não é o que o pastor está querendo para a igreja nesse tempo. Isso não é o que a liderança da igreja está querendo nesse tempo. A gente não está querendo criar um novo departamento voltado para fazer estas coisas. É algo que entendemos, debaixo de muita oração e jejum, que é o querer do Senhor para a vida da sua igreja, para que ela seja diferente nesse mundo, para que ela seja diferente nessa terra, nessa comunidade, entende? A gente gerar esse ambiente onde todos percebem que podem fazer parte e realmente ser uma engrenagem dessa dinâmica de servir uns aos outros e servir a essa terra, tá bem? Isso é uma coisa que tem tudo a ver com discipulado. Isso é uma coisa que tem tudo a ver com célula. E nós somos uma igreja baseada em células. Tudo na vida da nossa igreja começa não no culto, não no templo, mas começa nas casas, nas nossas células. E servir, é impossível você dizer, a minha célula é muito boa. As pessoas servem umas às outras lá na sua célula? Não, quase ninguém. Então tua célula não é boa. Isso tem tudo a ver com discipulado. Porque a experiência do discipulado é uma pessoa cuidando de outra pessoa, é uma pessoa servindo outra pessoa, e essa pessoa que está sendo discipulada aprender a servir outros também, a cuidar de outras pessoas também. É algo que tem tudo a ver com ministério. Você sabia disso? Que a palavra ministrar, no seu sentido original na Bíblia, ministrar significa servir. A gente tem um hábito de entender que normalmente quando fala assim, eu vou ministrar sobre a sua vida,
É só uma questão de costume nos termos, né? A expectativa que a gente tem é que alguém vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Mas o liberar uma palavra é uma consequência de alguém que está, em primeiro lugar, voltado para cuidar de alguém, para servir alguém. Porque ministrar é servir. Então, exercer um ministério, e a gente tem diversos ministérios na nossa igreja, áreas ministeriais, nós temos 9, e dentro dessas 9 áreas ministeriais, administração, arte, infantil, juventude, oração, enfim, é capaz que eu esqueça de algum aqui, todas essas áreas ministeriais, isso começa a exercer ministério, é servir pessoas na presença de Deus, né? Então tem tudo a ver também com o ministério servir. Amém, queridos? Meu Deus, até julho do ano que vem eu tenho certeza que esse amém vai melhorar. Já que está meio mole assim, eu preciso que você fique em pé, por favor. Você que é da igreja, você sabe. Você que é da família, você sabe. Qual que é a missão dessa igreja? Não. Abelha, não. Zum, não. Qual é a missão dessa igreja? Amém. Está indo bem. Está indo bem. Pode melhorar. Qual que é a missão dessa igreja? Por que essa igreja está aqui nessa cidade, nessa comunidade, meus irmãos? Não, vamos começar? Deixa eu ajudar vocês. Vão no 3? Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos uma porta de um serviço religioso que as pessoas pagam e obtêm o seu produto espiritual em troca. Nós somos uma comunidade de discípulos. Cristo é o nosso grande alvo, é o nosso grande anseio, a nossa grande busca. É por Cristo que nós estamos aqui, para conhecer mais, viver Cristo mais e mais. E para a gente fazer Cristo conhecido nessa terra. Crescer não é uma opção na nossa vida. Crescer é uma palavra de ordem no nosso meio. Um discípulo saudável nunca para de crescer. Nenhum discípulo saudável estagna. E é isso que nós somos como igreja, queridos. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um pedido. Nós vamos ter um momento profético agora, tá bem? Que você, se você puder, colocar as mãos sobre os ombros da pessoa que está aí do seu lado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria de pedir a você, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos de mãos dadas, abraçando uns aos outros, declarando diante de Ti que nós seguimos o Teu caminho. Tu és a razão da nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, por causa de Ti. Muito obrigado, porque o Senhor nos uniu com o Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o poder de sermos Teus filhos. Muito obrigado, porque o Senhor nos inseriu numa família espiritual, abençoada, viva, cheia de poder e graça, feita por pessoas que não são perfeitas, mas que seguem aquele que é perfeito. O nosso alvo és Tu, Jesus. Senhor Jesus, nós declararemos até o Senhor voltar que nós somos uma comunidade de discípulos que buscam crescer em tudo, e o nosso prazer na nossa caminhada é Te conhecer
é te conhecer mais, é te conhecer no íntimo, é te conhecer profundamente. E no que depender de nós, que o teu nome seja conhecido em toda essa terra. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti e liberamos no mundo espiritual esta palavra. Servir é o nosso jeito de viver. Nós vamos caminhar construindo um estilo de vida servidor. Tudo que há nas nossas mãos, tudo que há no nosso coração, tudo que há na nossa mente, nos nossos olhos e boca, nos nossos ouvidos e nos nossos pés, nós oferecemos a Ti. E nós oferecemos também ao nosso próximo. Pai Santo, nos dê a alegria de sermos bênção nessa terra. Pai Santo, nos dê a alegria de vivermos de uma maneira que a nossa vida vale a pena. Nós não queremos desperdiçar a vida. Nós não queremos gastar a vida. Nós queremos investir a nossa vida em Ti, Jesus. Nós liberamos essa palavra. Esta igreja, a Igreja Batista da Graça, é uma comunidade de discípulos, de braços e coração aberto, para servir a nossa cidade, para servir em todos os cantos deste mundo, que através de nós o Teu nome seja conhecido. É assim que nós oramos, em Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Agora você já vai começar a praticar, porque não adianta nada botar para fora, orar muito bonito e não praticar, né? Você vai falar agora, pela fé, meu irmão. E se você não crê, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, já começa a me usar agora. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, olha, no que eu puder te servir, eu quero ser bênção na tua vida. Você tem fé para falar isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, só mais uma coisa antes de você sentar. Fala para esse irmão, então eu vou cobrar. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Pode sentar, por favor. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês, antes da gente caminhar para o final do nosso culto, tá bem? Essa reflexão é baseada... Quem aqui estava na célula essa semana? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem estava na célula de adultos aqui, porque deve ter líder de célula de criança aqui que não tem acompanhado, né? Não tem acompanhado essa palavra específica, teve outra palavra. O compartilhar da palavra na célula dessa semana já foi intencional dentro desse tema do ano da nossa igreja. Na verdade, você já deve ter ouvido na tua célula aqui essa palavra mutualidade, né? A gente ter uma vida em comum, servir as pessoas, vai ser a tônica do compartilhar da palavra na nossa célula esse semestre inteiro. Até a última reunião de célula desse ano vai ser dentro disso. Já tem sido uma bênção na minha célula, essas duas primeiras palavras que foram essa semana passada, foi tremendo, veio coisa demais assim do Espírito Santo, e isso é só o começo. Mas isso, a palavra, o texto bíblico que foi base do compartilhar da palavra essa semana, foi muito importante, e eu gostaria de continuar baseado nela.
tá bem? É Gálatas capítulo 5, os versos 13, 14 e 15. Talvez, antes de ler o texto bíblico, talvez você que está nos visitando, você que está conhecendo essa igreja hoje, você esteja talvez sentindo assim, poxa, tem algumas coisas aqui que eu estou percebendo que eu estou meio fora, enfim. Mas querido, querida, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, essa não é a intenção, muito pelo contrário. Eu orei antes do culto, pedindo a Deus que você perceba a graça maravilhosa que é a gente viver como corpo, como igreja, como célula. E se você quiser, as portas estão abertas. Você quer fazer parte de uma célula, fazer novos amigos, caminhar junto com pessoas, crescer em Cristo, e a graça de Jesus transbordar da sua vida, a gente encontra uma célula que seja mais próxima, com pessoas que talvez se identifiquem mais com você. Enfim, não é um clube com portas fechadas, de maneira alguma, longe disso, em nome de Jesus, muito pelo contrário. Se for para ser uma panela, é panela sem tampa, tá? Não existe tampa em panela aqui, sempre tem lugar para mais um amigo, para mais uma amiga nas nossas células, sempre vai ter, sempre tem uma cadeira vazia, um lugar na poltrona do sofá, esperando você. Tá bem? E se você quiser fazer parte dessa caminhada, vai ser uma alegria enorme para a gente. E o nosso desejo é esse, que você sinta esse sabor e queira fazer parte disso, tá bem? Então, eu gostaria de ler com você esse texto, mas a ênfase que eu gostaria de dar nessa reflexão que eu quero fazer aqui agora é sobre a liberdade. E dizer que liberdade tem limite. Diga comigo, liberdade tem limite. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso nesse momento, e ao ler com você o texto bíblico. A palavra de Deus, então, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Queridos, esses versos da carta aos Gálatas, eles pontuam, eu acho que não é difícil perceber, que eles pontuam um problema. Se ele está dizendo para tomar cuidado com o uso da liberdade e não se destruir, essa é uma palavra de chamada de atenção, porque o risco há disso acontecer, né? E eles apontam um problema. Gente, eu quero falar inclusive para você que está nos visitando aqui, gente, ser igreja não é ser perfeito, como nós acabamos de orar. Nós seguimos aquele que é perfeito, aprendemos com ele, nos tornamos dia a dia cada vez mais parecidos com ele, de pouquinho em pouquinho, mas igreja não tem gente perfeita. Então a igreja vai aparecer problema. Aonde tem gente, tem problema. E dentro da igreja também. É lógico que a gente vive para não abençoar problema, mas para vencer problema. A gente não abençoa pecado, a gente vence pecado, a gente elimina pecado. É para isso que nós caminhamos juntos, né? E esse problema que pode ocorrer, baseado nesses versos aqui, com qualquer um de nós, é a realidade do seguinte, que ele está mostrando aqui: nós sermos salvos por Jesus, a gente ter a graça, a alegria, o privilégio de sermos salvos por Jesus, libertos. No contexto da carta aos Gálatas, o que é essa salvação? É sermos libertos, a liberdade. O tema da carta aos Gálatas é a liberdade no Espírito, de todo esse livro da Bíblia, né? A salvação que Jesus dá é nós sermos libertos da escravidão, do pecado e da morte. A pessoa que é salva por Jesus, ela não vive mais para pecar. O pecado pode acontecer como um tropeço, como um acidente na vida do salvo. Na vida do salvo, a morte não é mais o desfecho da vida. Na vida da pessoa salva, a morte é só mais um inimigo a ser vencido. E que Jesus já nos deu a vitória até mesmo sobre a morte. Não morreremos, viveremos para sempre. Glória a Jesus por isso. Então, queridos, quando Jesus nos salva, Ele está nos libertando do medo, da prisão.
tanto da gente ser escravo do pecado, como escravo do medo da morte, da condenação da morte. Então, ele nos libertando, nos tornando livres, ele então vai dar para a gente essa liberdade que a gente tem que tomar cuidado como a gente usa ela. Nós podemos acabar usando essa liberdade pensando mais em nós e acabarmos passando por cima de outras pessoas, ignorando as necessidades das pessoas, ignorando o coração das pessoas. E é aí que está o problema. É quando a liberdade, a gente perde a mão no uso da liberdade. E isso, não só biblicamente, teologicamente, mas sociologicamente também tem um nome. O nome disso é anarquia. É anarquia. Ou, dependendo da situação, anarquia é algo muito próximo de caos. Dependendo da situação, anarquia, que é o jeito de viver onde cada um faz o que quer e vai para onde quer. Não importa, não interessa aos outros. Mas caos é quando a anarquia vira uma bagunça. E aí as pessoas começam a passar por cima das outras em nome da liberdade que elas têm de fazer o que elas quiserem. E aí, então, começa a acontecer essa realidade que o texto falou. As pessoas começam a se morder, se destruírem umas às outras. Gente, o que ocasiona esse problema? O texto é muito claro em dizer: falta de amor. Falta de amor. Deixa eu falar para vocês algo que dá uma noção disso. Eu e a Moni estávamos assistindo a uma reportagem que tratava de um criminoso que cometeu crimes bárbaros aqui no Brasil há uns 15 anos atrás. Hoje ele está preso num presídio de segurança máxima, enfim. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você se lembra de um que ficou conhecido como o maníaco da cidade de Contagem, em Minas Gerais. Já ouviu falar do maníaco de Contagem? Contagem é uma cidade da Grande Belo Horizonte, lá em Minas, né? Colada em Belo Horizonte, ali. E Contagem, a cidade de Contagem, no ano de 2009, foi por aí, ela teve um problema de um maníaco que estava atormentando a cidade, perseguindo mulheres, e ele tinha um padrão para observar essas mulheres. Ele sequestrava essas mulheres, entrava no carro delas, sequestrava essas mulheres, e aí então ele abusava dessas mulheres, fazia de tudo até matar essas mulheres. E ele matou 5 mulheres, seguidas assim, ao longo de 5 meses aproximadamente. É uma coisa muito interessante, queridos, foi um cenário trágico. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, nem no Brasil e nem no mundo, infelizmente. Mas nesse mundo a gente, infelizmente, também está sujeito a pessoas que são escravas do inferno, do mal, do pecado, né? E a gente vê esse cenário acontecendo que causa tanta tristeza no nosso coração. E a gente percebe assim, às vezes para pensar, mesmo com essas coisas se repetindo, a gente percebendo quão ruins e quão triste é isso, por que essas coisas continuam acontecendo? Queridos, eu preciso explicar uma coisa para vocês aqui, que nos ajuda, tendo a revelação da palavra de Deus diante de nós aqui, que nos ajuda, que nos ilumina pelo poder do Espírito Santo, a gente fazer uma leitura que nenhuma literatura científica é capaz de alcançar. Aquele homem, queridos, ele reconhecia a existência daquelas mulheres. Em que sentido? Aquele homem, ele reconhecia que aquelas mulheres tinham vida, que aquelas mulheres tinham rotina. Aquele homem reconhecia que aquelas mulheres tinham direitos de ir e vir, de fazer o que quisessem, enfim, e qualquer coisa. Aquele homem até reconhecia isso naquelas mulheres. Mas aquele homem também, simplesmente, ele passava por cima de tudo isso que ele reconhecia. Sabe por quê? Porque ele tinha dentro dele um apetite. Porque ele tinha dentro dele um apelo, uma voz, que impelia ele para fazer algo que, mesmo
ele foi entrevistado e foi perguntado para ele, você entende que o que você fez com essas pessoas foi mal? Que você destruiu famílias? Ele fala, eu entendo. Eu sei que eu fiz mal para essas pessoas. Eu sei que eu destruí essas famílias matando essas pessoas. E o que você sente? Ele falou, eu não sinto nada. E sabe por quê, queridos? Que ele não sente nada. Porque os interesses dele, o eu, essa voz egoísta dentro dele, fazia com que, independente, mesmo sabendo que pessoas podem ficar tristes, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Eu vou atrás daquilo que eu estou desejando. E não importa o que precise ser feito. E ele passou então a obedecer essa voz. E não parou enquanto ele não foi preso, ele foi capturado. Ele queria tomar elas. Era isso que ele queria. Para quê? Para o bem delas? Não, para os seus próprios interesses. É claro, queridos, que eu sei muito bem que eu estou pegando aqui um exemplo para falar com vocês de algo pesado. Eu já chutei o balde já, pegando dos piores exemplos de situações da nossa sociedade, de pessoas ruins, egoístas, enfim. Mas eu vou falar uma coisa para você, e eu posso deixar alguns de vocês chocados. O mesmo espírito, a mesma sementinha que impeliu aquele homem a fazer aquelas atrocidades, é a sementinha que empurra a maioria de pessoas a serem egoístas, às vezes até nas pequenas situações da vida. Às vezes passar do lado de uma pessoa que precisa de uma mão estendida, de um socorro, e simplesmente eu pensar, eu estou com a minha vida muito corrida, não posso socorrer, vou embora. Talvez alguém venha e socorra essa pessoa, ou a polícia, ou sei lá, o bombeiro venha e socorra essa pessoa. É só uma diferença, queridos, de proporção. A diferença entre esses comportamentos é só uma diferença de proporção. Mas a semente é a mesma. Eu tenho um interesse. Eu tenho as minhas prioridades. E não vou parar para atender, para olhar para as necessidades de outras pessoas. Queridos, eu agradeço a palavra de Deus, porque, como lembram-se que eu falei agora, a palavra de Deus abre os nossos olhos para coisas, para a gente entender realidades que os livros científicos não entendem. Eles não conseguem explicar. A ciência não consegue alcançar essa realidade do íntimo do coração das pessoas. O que a ciência faz é coletar dados, cruzar esses dados e fazer conclusões em cima de dados. Mas a ciência não é capaz de ler corações. Como o Espírito Santo pode, como a palavra de Deus nos revela coisas sobre nós mesmos que às vezes nem a gente entendia. E a palavra de Deus abre os nossos olhos para isso. Queridos, é por isso que a tônica, o tema dessa reflexão aqui nessa noite é a gente entender. Jesus Cristo, Ele morreu para nos libertar e glórias a Deus por isso. Mas algo precisa entrar no nosso coração e no nosso entendimento. Toda liberdade tem limite. A liberdade tem sim um limite. E queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Isso daqui é uma chave nessa reflexão. O limite da liberdade não é exatamente o próximo. A gente tem até um ditado que diz isso, né? É um ditado, não é a Bíblia que fala isso não, tá? O que o ditado diz? O nosso direito termina. Teus pais nunca falaram esse ditado para você? Eu ouvi tanto isso. Alguém sabe? O meu direito termina aonde começa o direito do outro. Nossa, eu ouvi isso minha vida inteira. O meu direito termina aonde começa o direito do outro. Mas a palavra de Deus vai mais a fundo. Porque sobre direitos, quando a gente fala de direitos e sobre liberdade, a gente vai perceber, como no caso que eu comentei com vocês agora, que o uso da liberdade, ele pode passar por cima de outras pessoas. Então, a gente simplesmente olhar para o próximo não é suficiente para a gente entender que liberdade tem limite. Sabe o que nos ajuda a entender de verdade que liberdade tem limite, gente? O amor.
é o amor. É a quantidade de amor de Cristo que nós temos no nosso coração que nos ajuda a entender que o uso da nossa liberdade tem um limite. Se o amor de Deus, como o mandamento bíblico diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu não preciso que ninguém me ensine até onde que eu posso ir com a minha liberdade. Se eu tiver dentro do meu coração amor, o amor me mostrará o limite da minha liberdade. O amor me mostrará até onde eu devo ir. Mas também o amor me mostrará a que ponto que eu não devo mais ir, porque não vale mais a pena. Se nós tivermos amor uns pelos outros, se a gente tem lugar no nosso coração para o amor de Deus ser derramado sobre nós. É por isso, queridos, que o Senhor Jesus, na carta à igreja de Éfeso, mas no livro de Apocalipse capítulo 2, aquilo sempre mexeu tanto, sempre falou tanto ao meu coração aquela palavra de Jesus. Ele chega para João em Apocalipse e fala, escreva à igreja de Éfeso. Chega lá no final, ele diz assim, eu tenho porém contra você, que você perdeu o primeiro amor. Vocês são uma igreja boa, vocês são gente organizada, vocês são gente de bem. Só que sabe o que acontece? Todas essas coisas boas e legais que vocês têm feito, perderam a vida, porque o amor já não está mais no coração de vocês. Vocês fazem essas coisas certas, direitinhas, bonitinhas, por causa da busca de vocês, de quererem viver uma vida boa. Mas o amor, eu sondo os corações de vocês e eu vejo que não é mais motivado por amor nos seus corações. E ele fala, arrependam-se. Voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras. Queridos, o que Deus quer de nós não é saber se a gente bateu a meta de boas ações. Às vezes eu converso com pessoas e eu ouço muita gente falar isso comigo. Pastor, eu estou procurando andar na linha, eu estou procurando fazer as coisas tudo direitinho. E tem gente que fica braba comigo quando eu falo, está fazendo pouco. Não está fazendo tudo que deveria. Porque, queridos, a grande expectativa que Deus tem com a gente não é que a gente bata a meta, não é que a gente ande na linha, não é que a gente seja o certinho, o corretinho, o bonitinho. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, porque é. Mas não é o interesse principal do Senhor se a gente está fazendo tudo certinho. O interesse principal do Senhor com a minha vida, com a tua vida, é se nós temos amor pelo próximo. Porque sobre justiça, gente, Ele é o justo juiz. Justiça a Deus pertence. Agora ele falou, o mandamento que eu dou a vocês, o que eu espero de vocês é que vocês amem. É nisso que o mundo vai saber que vocês andam comigo. Que vocês me conhecem, que eu conheço vocês. Se virem nas atitudes de vocês, amor. Se a gente, queridos, amar o próximo, nós não vamos ignorar as necessidades das pessoas. Se a gente amar o próximo, nós não vamos passar do lado das pessoas sem estender a mão para elas. Se a gente amar o próximo, nós não vamos colocar o nosso direito em cima do direito dos outros. Se a gente amar o próximo, nós não vamos ter dificuldade de rebaixar para amarrar o cadarço no pé, no calçado de alguém. Nós não vamos ter dificuldade de chegar para as pessoas e dizer, tem algo que eu posso fazer por você? Posso te ajudar? Se nós amarmos o próximo, nós não vamos ter dificuldades de nos rebaixar para servir as pessoas. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Bill Hybels, ele pontua sobre o servir, que é a figura do garçom. Hoje não é mais tão comum essa figura mais antiga, mais tradicional, mas só em um ou outro lugar, mas ainda existe a figura do garçom quando ele chega na beirada da mesa e ele chega devidamente trajado e em alguns estabelecimentos ele fica com um dos braços assim dobrado com uma toalhinha aqui. E ele chega próximo à mesa e pergunta, em que eu posso te servir?
Queridos, se nós tivermos amor pelo próximo, a gente vai construir uma vida de termos o braço dobrado com uma toalhinha aqui, procurando oportunidade em qualquer lugar que a gente estiver, chegar para as pessoas, em que eu posso te servir? Me dê o prazer de poder ser bênção, de poder ser luz, de ver a glória de Deus se manifestar através da minha vida, cuidando de alguém, servindo alguém. Querido, querida, preste atenção. Para Deus, o amor e a justiça são duas coisas importantes. Mas o amor sempre precede a justiça. Por favor, diga comigo, o amor sempre precede a justiça. O que é preceder, pastor? Nunca ouvi essa palavra. Preceder é vir antes, é vir na frente. Então, as duas coisas são importantes, mas qual é a que vem na frente? O amor. O amor. Diante de Deus, essa é a escala. Jesus não reconhece os seus discípulos porque eles são justos, mas porque eles amam o próximo como a si mesmos. Você está entendendo, queridos? O caos que pode acontecer nas nossas vidas, se a gente perder de vista isso. Que a gente talvez até pode ser crente em Jesus Cristo. A gente pode até ser crente em Cristo, conhecer da palavra de Deus, saber alguns versículos decorados, fazer as coisas certas, mas ainda assim não sermos verdadeiros cristãos. Misericórdia. Porque ser cristão começa por amar ao próximo como a si. Foi o que Jesus falou, Marcos capítulo 10, a respeito dele mesmo e por extensão de cada um de nós, a sua igreja, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o Deus de toda a glória, se o autor da história não veio para ser servido, mas para servir, queridos, o que ele espera daqueles que o seguem? Nós precisamos, gente. Você pode ficar em pé? Sabe o que a gente precisa? Nós precisamos. Lari, chega aqui. Acompanha a gente aqui, por favor, com o pessoal. Tudo bem? Sabe o que nós precisamos, gente? Nós precisamos de um batismo. Nós precisamos de um batismo de amor. Ah, mas eu já entendo sobre o amor. Eu não estou aqui te julgando, eu não estou te perseguindo, te acusando de nada, querido. Eu só estou dizendo que nós precisamos de algo novo, de algo fresco para hoje. O que era para ontem, já foi ontem. Nós precisamos de algo novo para os dias de hoje. Nós precisamos de uma unção nova de amor. Nós precisamos de um batismo novo de amor. De um óleo novo de amor. Algo fresco para esse tempo. Meu querido, minha querida, eu não vou dizer nenhuma novidade se eu falar para você que o mundo está um ambiente difícil. Nós vivemos numa geração de perseguição, de guerras e de rumores de guerras. O mundo está que nem uma panela de pressão com aquele apitinho girando, que nem um maluco ali em cima. É o mundo em que nós vivemos. E o Senhor falou, não se impressione com isso. Eu deixei vocês por essa terra para vocês andarem em meu nome e no meu poder e vocês fazerem a diferença nessa terra. Não se impressionem com o que está acontecendo lá. Só creia que por onde você for, o meu reino será estabelecido. Aonde você estiver, se o meu amor estiver transbordando no teu coração, você fará diferença nestes lugares. Semelhante àquele amor do Senhor Jesus, que foi o combustível da vida, da missão dele, até levá-lo à cruz do Calvário, foi por amor. Feche seus olhos, por favor. Eu gostaria de dar alguns segundos a você. Pode subir o louvor aí, a música que vocês tiverem combinado, tá bem? Por favor. Eu quero dar uns segundos a você, querido, querida. Se essa palavra fez sentido no seu coração, se você está percebendo, o que está faltando na sua vida?
Qual que é a medida que está faltando na sua vida? Fala isso ao Senhor nesse momento. O que precisa mudar na sua vida? O que você precisa buscar nesse tempo? Fala isso ao Senhor. Pai, derrama sobre mim, Pai. Algo para hoje, meu Deus. Graça, me capacita. Torna possível na minha vida aquilo que é humanamente impossível. Talvez você bata no peito e diga: cara, mas eu sou muito difícil de viver isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim também. Nós não estamos falando aqui de capacidade. Eu não sei se você entendeu até agora. Ninguém falou aqui que você tem que ser um pouco mais esforçado, que você tem que ter mais força de vontade, o que você tem que crer e buscar nas fontes. Isso é algo que é dado do céu. Ele vai te dar. Se você crê, se você deseja, você receberá um batismo de amor, algo novo, hoje nessa noite. Eu quero orar, Pai Santo, em nome de Jesus, meu Deus. Eu não oro em primeiro lugar pelos meus irmãos, pelos meus amigos, eu oro em primeiro lugar por mim, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece meu coração. Essa semana, oh Deus, eu fiz coisas, ó Pai, que eu me arrependo, que eu me entristeço, meu Deus. Oh meu Pai, eu não me orgulho disso e não é essa pessoa que eu quero ser, não é assim que eu quero viver. Me renova, me transforma, me dá um coração como o teu, Deus. Coloque marcas de amor no meu coração. E eu oro não somente por mim, eu oro, meu Deus, por esse povo aqui. Espírito Santo de Deus, vem visitar os corações aqui nesse lugar. Pai Santo, eu não quero fazer apelo, eu não entendo fazer isso nessa noite, mas se tem pessoas aqui que estão desejosas de todo o coração, eu preciso desse Cristo, eu preciso desse Jesus na minha vida, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu estou percebendo que é com Jesus que eu vou dar um jeito na minha vida. Jesus, se tem alguém assim aqui, entra nesse coração, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, entra nesse coração, faz morada nessa vida, escreve uma nova história nessa vida. Mas eu oro também, se tem alguém que está incomodado, aquilo que tem vivido não é mais suficiente, se tem alguém aqui que está querendo mais, que entende que uma mudança precisa acontecer, oh Senhor, vem atender, vem Espírito Santo, oh que manaraiaba checanadalaganaraiaba, oh chicanaraiabas, unção de amor, unção de amor, unção de amor, unção de amor, um óleo fresco de amor sendo derramado, o amor da cruz, o amor que levou Jesus a pagar o preço na cruz do Calvário. Não é outro amor, é o mesmo amor. Seja derramado no teu coração nesse exato momento. Eu oro para que esse amor seja derramado não só sobre o teu coração, mas que esse amor seja derramado sobre os teus olhos. Os teus olhos sejam diferentes a partir de agora. Veja diferente. Olhe para as pessoas de um jeito diferente, eu oro. Vem tirar, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver as pessoas, o nosso próximo, da maneira como o Senhor vê, Pai. Deus, nessa noite nós estamos lançando uma palavra no mundo espiritual. Essa é a nossa busca, é isso que nós vamos perseguir de maneira insistente, de maneira persistente, até o Senhor Jesus nos atender, até a nossa súplica ser atendida. Faz algo novo nas nossas vidas, Jesus. Nós não queremos mais ser os mesmos. Essa é a minha oração. Amém.